Em 11 de janeiro de 2021, a Ford anunciou que encerraria a produção de veículos no Brasil. Depois de mais de 100 anos no país, seriam fechadas as fábricas de Camaçari, Taubaté e da Troller, no Ceará. O Ka e o EcoSport deixariam de ser produzidos e milhares de empregos seriam afetados. Mas por que uma das maiores montadoras do mundo decidiu abandonar suas fábricas brasileiras? A culpa foi dos impostos, da crise econômica ou de decisões erradas da própria Ford? A resposta envolve prejuízos acumulados, queda nas vendas, fábricas ociosas e uma mudança radical na estratégia mundial da empresa. Hoje você vai entender por que a Ford parou de fabricar carros no Brasil. A Ford chegou oficialmente ao Brasil em 1919. No começo, a empresa montava veículos com peças importadas, principalmente o famoso Modelo T. Com o avanço da industrialização brasileira, a Ford ampliou suas operações e passou a fabricar caminhões e automóveis no país. Um dos momentos mais importantes aconteceu em 1967, quando a empresa comprou as operações brasileiras da Willys Overland. A partir dessa aquisição, surgiram modelos que marcaram gerações. Corcel, Belina, Galaxy, Landau, Del Rey, Pampa, Escort e Fiesta fizeram parte da história da marca no Brasil. Durante décadas, a Ford esteve entre as maiores montadoras do país, mas o maior investimento da empresa ainda estava por vir. Em 2001, a Ford inaugurou uma moderna fábrica em Camaçari, na Bahia. O complexo possuía fornecedores instalados próximos da linha de montagem, alto nível de automação e capacidade para produzir centenas de milhares de veículos por ano. A fábrica criou milhares de empregos e ajudou a desenvolver uma cadeia automobilística no Nordeste. Foi em Camaçari que a Ford produziu o Fiesta e, posteriormente, dois dos modelos mais importantes de sua história recente, o Ka e o EcoSport. Lançado em 2003, o EcoSport foi um grande sucesso. Ele combinava tamanho compacto, posição elevada e aparência de utilitário esportivo. Durante algum tempo, praticamente não possuía concorrentes diretos. O modelo vendeu bem no Brasil e também foi exportado. Naquele momento, a operação parecia sólida. O problema começou quando o mercado mudou. Entre o final dos anos 2000 e o início da década de 2010, as vendas de veículos cresceram rapidamente no Brasil. O crédito estava mais acessível, a renda aumentava e milhões de consumidores compravam seu primeiro carro 0 km. As montadoras ampliaram fábricas acreditando que esse crescimento continuaria. Mas, a partir de 2014, a economia brasileira entrou em crise. O desemprego aumentou, o crédito ficou mais caro e as vendas de automóveis despencaram. As fábricas passaram a produzir muito abaixo de sua capacidade. E uma fábrica vazia continua gerando custos. Máquinas, funcionários, manutenção, energia e fornecedores precisam ser pagos, mesmo quando poucos veículos saem da linha de montagem. Quanto menor a produção, maior o custo de cada carro. A indústria tentou compensar a queda com exportações, mas a Argentina, um dos principais mercados dos veículos brasileiros, também enfrentava crises econômicas. A produção caiu e a capacidade ociosa aumentou. Para a Ford, o problema era ainda maior. Enquanto o mercado encolhia, a Ford perdia participação para as concorrentes. O EcoSport havia sido pioneiro, mas passou a enfrentar rivais como Jeep Renegade, Honda HR-V, Hyundai Creta, Nissan Kicks e Renault Duster. O Fiesta envelheceu e perdeu espaço. O Focus disputava um segmento de sedãs e hatches médios que estava diminuindo. O Fusion possuía boa imagem, mas era importado e vendido em volumes menores. O Ka ainda vendia bem, mas atuava em uma categoria com margens de lucro reduzidas. Carros compactos precisam ser vendidos em grandes quantidades para gerar lucro. Quando o volume cai, a operação se torna pouco rentável. A Ford também enfrentou problemas com o câmbio automatizado PowerShift. O sistema recebeu reclamações por trepidações, falhas e problemas de durabilidade. A empresa precisou ampliar garantias, realizar reparos e enfrentar processos. O PowerShift não causou sozinho a saída da Ford, mas prejudicou a imagem da marca e aumentou seus custos. A empresa entrou em um ciclo perigoso, vendia menos, produzia menos e dividia os custos de suas fábricas entre uma quantidade cada vez menor de veículos. Em fevereiro de 2019,
A Ford anunciou o fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo. A unidade produzia o Fiesta e caminhões. A empresa também abandonou o segmento de caminhões pesados na América do Sul. Esse anúncio mostrou que a montadora já estava reduzindo sua presença industrial no Brasil. Mas a reestruturação não acontecia apenas aqui. A Ford estava mudando sua estratégia no mundo inteiro. A empresa decidiu deixar de investir em carros compactos e sedãs pouco lucrativos. O novo foco seriam picapes, SUVs, veículos comerciais, carros elétricos e tecnologia. Nos Estados Unidos, vários automóveis tradicionais foram retirados de linha. O problema é que as fábricas brasileiras produziam justamente os modelos que estavam perdendo prioridade: Ka, Fiesta e EcoSport. A operação sul-americana da Ford acumulava perdas havia anos. Para continuar produzindo no Brasil, a empresa precisaria investir bilhões. Seria necessário desenvolver novas gerações do Ka e do EcoSport. As fábricas teriam que ser modernizadas. Motores, plataformas, sistemas eletrônicos e equipamentos de segurança precisariam ser atualizados. A direção mundial da Ford precisou escolher: investir novamente em uma operação que já dava prejuízo ou direcionar esse dinheiro para picapes, veículos elétricos, baterias e softwares. A empresa decidiu que fabricar carros compactos no Brasil não ofereceria o retorno esperado. Importar veículos produzidos em outras fábricas parecia menos arriscado. Em 2020, a pandemia de Covid-19 agravou a situação. Fábricas foram paralisadas, concessionárias fecharam temporariamente. As vendas caíram, a cadeia de fornecimento sofreu interrupções. A Ford afirmou que a pandemia aumentou problemas que já existiam na América do Sul. A crise sanitária não foi a causa principal da saída. Ela apenas acelerou uma decisão que já estava sendo analisada. E em 11 de janeiro de 2021, a Ford anunciou oficialmente o fim da produção no Brasil. A fábrica de Camaçari, responsável pelo Ka e pelo EcoSport, parou de produzir. A unidade de Taubaté, que fabricava motores e transmissões, também foi fechada. A Troller continuou funcionando por alguns meses, mas encerrou suas atividades no mesmo ano. Milhares de trabalhadores foram afetados. O impacto também atingiu fornecedores, transportadoras, concessionárias e cidades dependentes das fábricas. Em Camaçari, diversas empresas haviam se instalado na região para atender exclusivamente a Ford. Quando a fábrica fechou, toda essa cadeia econômica sofreu as consequências. Depois do anúncio, muitos culparam os impostos, a burocracia e os governos. Esses fatores realmente prejudicam a indústria brasileira. O sistema tributário é complexo. A infraestrutura possui deficiências. O país tem poucos acordos comerciais para exportação de veículos. Além disso, a instabilidade econômica dificulta investimentos de longo prazo. Mas esses fatores não explicam tudo. Outras montadoras enfrentavam condições semelhantes e continuaram produzindo no Brasil. Fiat, Volkswagen, General Motors, Toyota, Hyundai, Renault e Jeep permaneceram no país. A diferença estava na escala, nos produtos e na estratégia de cada empresa. A Ford perdeu o mercado, demorou para renovar alguns modelos e não conseguiu manter suas fábricas operando com volume suficiente. Portanto, não existiu um único culpado. A saída foi resultado dos problemas brasileiros somados às decisões da própria Ford. Então, por que a Ford saiu do Brasil? Porque sua operação acumulava prejuízos, porque suas fábricas produziam abaixo da capacidade, porque as vendas caíram depois de 2014, porque a empresa perdeu espaço para as concorrentes, porque Ka e EcoSport precisariam de grandes investimentos para continuar competitivos, e porque os carros compactos deixaram de ser prioridade na estratégia mundial da Ford. A pandemia acelerou o processo, mas não criou o problema. A Ford não quebrou. Ela decidiu que não valia mais a pena produzir veículos no Brasil. Preferiu fechar as fábricas, importar modelos e concentrar seus recursos em produtos mais lucrativos. Foi uma decisão empresarial, mas ela encerrou uma história industrial de mais de 100 anos e afetou milhares de trabalhadores. Agora, eu quero saber a sua opinião. A Ford tomou a decisão correta ao fechar suas fábricas? Ou deveria ter investido para continuar produzindo no Brasil? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal. Que história é essa? E ative o sino das notificações. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que já teve um Corcel
um Escort, um Fiesta, um Ka ou um EcoSport. Até o próximo vídeo!